Tudo bem? É uma alegria estar aqui nesta manhã com vocês. Que gostoso. Já sabe o que vai fazer nesse restinho de ano? Não? Olha, falta pouco para acabar. Para quem não viu ainda, um feliz 2023. Nós temos, tradicionalmente, nós brasileiros, acho que o mundo todo, de certa forma, o hábito de repensar a vida nesse período de virada de ano, Parece que é um novo ciclo que se inicia e a gente gosta de repensar, E eu acho que é oportuno, sim, que a gente, de quando em quando, de tempo em tempo, a gente pare e pense um pouco sobre o que anda fazendo da vida e o que vai fazer daqui para frente. Acho muito proveitoso isso. Não sei se anualmente seria o tempo certo. Talvez a gente precisasse repensar, a cada trimestre, não sei. De qualquer forma, todo dia, todo domingo, eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem para esse ano de 2023, que ainda tem muita coisa para ser feita. E eu escolhi um personagem da Bíblia, ou uma personagem da Bíblia, para estudarmos, para a gente poder puxar o exemplo da vida dessa pessoa e tentar tirar algumas lições divinas, celestiais, para aplicarmos na nossa própria vida. E o meu objetivo nesta manhã é fazer que você entenda, que você acredite que você nasceu para vencer. Parece um pouco de, como é que chama isso? Coaching, Já parece isso, Coisa que se usa em empresa. Aliás, é bom que esteja sendo gravado, quem sabe eu possa usar isso nas clínicas lá, fazer o pessoal pensar. Nós fomos feitos por Deus para vencer. Você acredita nisso? Sim. E eu vou pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes capítulo 11. Tem tantos personagens que a gente poderia usar nesta manhã para esses exemplos, mas eu escolhi um que poucas vezes nós vemos ou lemos a respeito dele. Chama-se Jefté. Jefté, o Gileadita, da família de Gileade. O tempo dos juízes foi um tempo que precedeu, na história de Israel, o período dos reis. Não havia reis. E já tinham saído do Egito, já tinham saído do deserto, atravessado o deserto, já tinham entrado na Terra Prometida. E aquele período, na Terra Prometida, ainda se constituindo como nação, eles tinham líderes, mas eles não tinham rei. Depois de um tempo, o povo começou a clamar por um rei, Vocês conhecem a história. Os outros povos tinham um rei, os judeus também queriam ter um rei na terra. Deus ficou muito ressentido, mas permitiu. Jefté, o Gileadita, Juízes 11, versículo 1. Era então Jefté, o Gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté, ou seja, ele era filho de Gileade, o ancião daquela tribo. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Togo. E homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíram. Numa outra versão, numa outra tradução um pouco mais atualizada, talvez ajude melhor a compreensão. Jefté, o Gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai foi Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos
quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tob. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Jefté tinha tudo para dar errado, não? Ele nasceu e viveu em um contexto familiar totalmente disfuncional. Sua mãe era prostituta, seu pai tinha muitos filhos de outro relacionamento e ele foi expulso de casa pelos seus irmãos. Se a história terminasse aqui, saberíamos quem foi Jefté. Um bastardo, indigno de sua família, indigno da sua terra. Isso seria o resumo da vida dele. Alguém lançado à marginalidade, sem pai, mãe, irmão, sem lar, tendo que vencer os traumas para se firmar, se posicionar de alguma maneira na sociedade. Esse é o seu destino. No entanto, algo interessante aconteceu a Jefté. Depois de ser expulso de casa, o versículo 3 diz que então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tob. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Ou seja, ele se tornou líder de um bando, chefe de família, um bando de desocupados, um bando de vadios. A palavra no hebraico aí quer dizer pessoas mais vazias mesmo, sem princípios éticos, morais, né? Normalmente, esse bando servia como um pequeno exército, né? Um grupo de pessoas chamados de mercenários que realizavam algum tipo de serviço, normalmente escuso, em troca de pagamento. Então, eles tinham pequenos delitos, grandes delitos, algumas horas eram contratados, né? Esse era o destino. Só que Jefté era o quê? O líder do bando, o chefe da quadrilha. A história demonstra Jefté como um homem motivado e disposto a vencer, tanto que chama a atenção dos anciãos de Israel. Em um momento crítico, um determinado momento da nação, ele é lembrado pelos líderes de Israel. Olha a leitura a partir do versículo 5. Passando do 4. Passando algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Ou seja, os amonitas vieram contra Israel e queriam guerrear, queriam ficar com aquela terra. E aí, quando pelejaram, versículo 5, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté, lá na terra de Tob. Lembraram-se dele e disseram: venha, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Disse-lhes Jefté: vocês não me odiavam? Vocês não me expulsaram da casa de meu pai, do meu lar? Por que me procuram agora, quando estão com dificuldades? Apesar disso, os gileaditas, os líderes da nação, disseram: estamos apelando para você. Precisamos de você. Precisamos dos seus dons, do seu talento, da sua liderança, para conduzir o nosso exército. Venha combater conosco os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté estava sendo oferecido a ele o cargo de general, de chefe supremo, de juiz daquela nação, daquela tribo. Ele ia ficar por cabeça se ele aceitasse o convite. Nós poderíamos escolher outras pessoas para estudar assim. Podíamos escolher José do Egito, podíamos escolher Davi, né, que também foi chamado lá o mais novinho dos filhos de Noé. Podemos estudar Raabe,
Podíamos estudar, claro, o próprio Jesus Cristo, né? Que começou pequeno, fez grande, mas escolhi um personagem comum dentre os comuns, para ver se nós nos tocamos, e nós também nos enquadramos nessa descrição de comum entre os comuns. Mas Deus quer nos demonstrar que nós somos criados para vencer. Fomos todos criados para vencer. O passado de uma pessoa não impede que Deus opere poderosamente em sua vida. Porque você não é o seu passado. Você não é a sua história de dor. Isso não te define. O passado é história. A história de dor que você sofreu não te define, não diz quem você é. Por mais problemas que nós tenhamos acumulado em 2022, ou desde a pandemia, ou desde a crise econômica de 1930 nos Estados Unidos, não sei até onde você quer voltar no tempo para ficar lambendo as feridas. Mas a história não te define, o passado não define ninguém. Você nasceu para vencer. Eu nasci para vencer. Deus nos fez com esse propósito. Nasceu para superar tudo aquilo que aconteceu. O que aconteceu especificamente na sua vida e na minha vida tem a ver com o plano de Deus, com o propósito de Deus. Você não sofreu as mesmas dores que eu. E eu não sofri e não sofro as mesmas dores que você. Sendo assim, o que nós podemos aprender com a história de Jefté? São 4 verdades nas quais eu gostaria que você acreditasse. Que você saísse daqui essa manhã acreditando nessas 4 verdades. Você nasceu para vencer. Então, acredite. Acredite que Deus vê em você qualidades que ninguém vê. Jefté, o Gileadita, era um guerreiro valente. É assim que começa o texto. Texto inspirado por Deus. Um guerreiro valente. Em outra tradução, a Bíblia diz: era então Jefté, o Gileadita, homem valente e valoroso. Outra tradução. Opinião dos outros. Para as pessoas, e até mesmo para os seus irmãos, Jefté era apenas um bastardo, filho de uma prostituta. Mas para Deus, não. Para Deus, era um valente e valoroso guerreiro. Ele era importante, tinha qualidades de guerreiro. Qualidades. Quais as qualidades que Deus enxerga em você? Acredite que o olhar de Deus sobre você é totalmente diferenciado do olhar que o mundo pode apresentar, pode enxergar, pode declarar. Ele enxerga em você o que ninguém vê, ou mesmo coisas que nem mesmo você vê. Deus enxerga. A Bíblia confirma essa verdade quando diz em 1 Samuel 16:7, lá na escolha do rei, quando foi à casa de Jessé e começaram a apresentar os filhos de Jessé, Deus falou: não é esse, é esse. Ali diz: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Entende isso? Ao lançarmos um rápido olhar sobre o cenário mundial nosso hoje, nós vamos perceber que há uma desolação, uma desesperança, uma baixa autoestima em muitas pessoas. Estávamos vindo para cá, fomos parados no semáforo e nos entregaram um panfleto. O que dizia no panfleto? Como lutar contra a depressão. Eram cristãos distribuindo panfletos. Mas o cenário de desolação, desesperança, de baixa autoestima é geral. É mundial. Algumas delas costumam olhar para si mesmas, algumas pessoas olham para si e se acham indignas de receber algo divino.
Nós nos falamos aqui na ceia que não somos mesmo merecedores da salvação eterna. Não éramos merecedores, né? Porque somos pecadores. E muitas vezes, com base nessa fé de que não somos merecedores, nós já começamos a achar que não somos merecedores de nada. Todos nós temos qualidades. Deus enxerga, Deus que nos fez com propósito, com qualidade, para sermos vencedores. Muitas pessoas que se consideram indignas, né? Isso rouba a felicidade delas. Elas não conseguem ser felizes por se considerarem indignas. Simplesmente se veem como seres insignificantes, inseguros, incapazes, é tudo não, tudo negação. Não é para mim. Você tem uma ideia? Durante muito tempo na minha profissão, eu achava que implante dentista não era para mim, cirurgia não era para mim. Imagina, o cara com déficit de atenção, vive distraído, vai operar alguém, vai fazer implante na testa, entendeu? Para esquecer de dar anestesia. Eu tinha uma noção de que não era para mim. E foi preciso um curso, né? Um treinamento que entrou lá dentro do meu ser, né? E me virou da vez. Para eu sair de lá acreditando que sim, eu podia sim. Quase 30 anos depois, quase 7 mil implantes colocados, vocês estão vivos. Graças a Deus. Como será que Deus nos vê? Como Deus nos vê? Segundo a Bíblia, o Criador nos vê como a menina de seus olhos. Dos seus olhos. É assim que ele vê a você e a mim. Salmo 17, versículo 8. O rei Davi clamou ao Senhor para o guardar como a menina dos seus olhos. Significa que temos tanto valor quanto as pupilas. Quando se fala de visão de Deus, como Deus nos vê como a própria pupila dos olhos. E qual é o problema comum da nossa sociedade? Existem pessoas que infelizmente se acham significantes, sem nenhum valor. Muitas vezes acabam se perdendo na vida. Todavia Deus deixa claro que temos valor para Ele. Tanto que não hesitou em nenhum momento a entregar o seu Filho por nós. João 3,16 diz o quê? Deus amou tanto o mundo. Deus amou tanto as pessoas, Deus amou tanto a nós, e Ele deu o seu Filho único, para que Ele morresse na cruz, por nós, pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos a salvação e a vida eterna. Quem leva a pessoa a pensar mal de si mesmo é o próprio Satanás. É ele que fica sussurrando no ouvido das pessoas que a gente não vale nada, que cega as pessoas, distorce a verdade. Mas o Senhor busca e conhece os seus filhos, conhece as pessoas que têm o coração aberto e receptivo a Ele. Deus tem cuidado de nós, tem trabalhado em busca de nós, tem se lançado em busca de nós. Desde os tempos eternos, Deus tem investido tempo, busca, dedicação, preocupação, zelo, cuidado em cada um de nós, porque Ele quer cada um de nós vencedores, vitoriosos, cidadãos do reino, de cabeça erguida, dando glórias a Ele, dando testemunho para o mundo, sendo um testemunho vivo da glória de Deus. Esse é o propósito de Deus. Um passeio pela linha do tempo da Bíblia, se você for correndo as páginas, nos mostra que muitos personagens foram escolhidos por Deus de acordo com a sua disposição em servir. Coração. Não por serem altas, bonitas, fortes, ricas, não cultas, que falam vários idiomas, não. O exemplo é o próprio Davi, né? Que embora fosse franzino, de baixa estatura, o mais masculino e mais jovem dos irmãos, né? Foi ele que Deus escolheu.
para ser aquele que enfrentaria o gigante e venceria o gigante, Golias? Davi. Foi ele que Deus escolheu para ser o rei de Israel, de toda Israel. Mesmo Deus sabendo que ele ia pisar na bola, escorregar, feio, né? Mas Deus sabia que ele tinha um coração segundo Deus. Ele tinha aqui dentro a qualidade que Deus buscava no ser humano. Então, para Deus o mais importante é que o que está dentro do teu coração, o que vai lá. Sinceramente, honestamente, eu sei que às vezes a gente tem pensamentos ruins, ódio, raiva, inveja, ciúme, a gente tem sentimentos, somos pecadores. Mas na essência, você é uma pessoa boa, você quer bem, você tem boas intenções dentro do teu coração. Você pode alimentá-las, Deus quer alimentá-las, e Deus quer fazê-las crescerem, multiplicarem dentro de você. Deus vê o nosso interior. Ele não se importa com a nossa aparência, nem com a conta bancária, nem com os bens materiais que a gente tem. Não. Mas atenção, se Deus age a partir daquilo que nós levamos dentro dos nossos corações, devemos então cultivar pensamentos sadios. Com o que você nutre a sua alma? Você liga a televisão para assistir o quê? Você abre o celular, se conecta na internet para ver o quê? Você para ouvir quem? Falar o quê? O que você nutre do teu ser? Temos que ficar atentos aos nossos talentos e capacidades, né? Precisamos cultivar pensamentos sadios e conceitos positivos a respeito de nós mesmos, a respeito da vida, a respeito da criação, a respeito do futuro. Precisamos ser positivos. E Deus está pronto para agir. Tudo aquilo que Deus nos orienta através da sua palavra precisa estar em nós. Estamos no princípio quando? Ainda. E eu penso que seja oportuno fazer essa releitura e acreditar que nascemos para vencer. Dá tempo ainda, não dá? Se você nasceu para vencer, então acredite que Deus tem um propósito na sua vida. Lembra que eu falei que eram 4 verdades? A primeira é você tem qualidades. A segunda, você tem propósito. O que você vai fazer com essas qualidades? Deus já tem estabelecido desde antes da fundação do mundo. Voltando a Jefté, sua mãe era uma prostituta, seu pai foi gigante. Ninguém nasce por acaso. Você não é um acidente. Se você vê a vida, é porque Deus tem um propósito na sua vida. E sobre isso a Bíblia diz: muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor. Efésios capítulo 1, versículo 4. Deus já tinha pensado em mim e já tinha pensado em você antes da fundação do mundo. E já tinha estabelecido um propósito para as nossas vidas. Não importa o seu passado, não importa quem você foi, não importa os erros que você cometeu, quem são seus pais, nada. Deus tem um propósito na sua vida. Talvez nem o próprio Jefté cria que Deus pudesse usar a vida dele proveitosamente. Talvez. No entanto, escute isso: Deus não olha para o nosso passado para decidir o nosso futuro. Anota isso, põe na porta da sua geladeira, no espelho do banheiro. Deus não olha o nosso passado para decidir o nosso futuro, senão nós estávamos lascados. É verdade ou não é? A gente estava condenado, sem esperança, sem chance. Graças a Deus, que Deus é um Deus que
Aniquila o passado, destrói o passado. Ele diz: dos seus pecados jamais me lembrarei, porque eu tenho um futuro de vitória glorioso para você. Esse é o nosso Deus. Acredite que Deus tem um propósito para você. Quando Deus trabalha em nós, Ele sempre está visando o nosso bem. A Bíblia confirma essa verdade quando diz lá em Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nós sabemos isso. Precisamos confiar. Ou como diz a passagem preferida do Ricardo, lembra, Ricardo? Jeremias 29, 11? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29. Esse é Deus, essa é a mente de Deus, esse é o coração de Deus. É como Ele nos vê, é como Ele quer se relacionar conosco. Deus já é glorioso. Deus é o dono do universo, o Criador, Ele tem tudo. Mas Ele quer que nós tenhamos tudo. Ele quer que nós realizemos muito mais do aquilo que sequer pensamos ou imaginamos. Acredite, Deus tem planos para a sua vida, planos de vitória. Terceiro, você nasceu para vencer, então acredite que os dias difíceis vão passar. Quando a gente está no meio do furacão, parece que não vai acabar, parece que não vai ter fim. A história de Jefté. A mulher de Gileade também lhe deu filhos. E quando já estavam grandes, fizeram o quê? Expulsaram o irmão, dizendo: você não vai receber nenhuma herança, zero, da nossa família, pois você é filho de uma prostituta, de outra mulher. Então Jefté fugiu de seus irmãos e se estabeleceu numa outra terra, distância um todo. E ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguiu. Ele terror. Em realidade, você já se colocou no lugar dele? Seus irmãos dizendo: vai embora daqui. Pleno almoço de 25 de dezembro, família toda reunida, ou dia de primeiro de ano, os irmãos se reúnem e falam assim: ó, cara, suma, desapareça, zero para você, você não é bem-vindo aqui, você não é desejado aqui, você não é daqui. Os irmãos de José fizeram o quê? Fizeram um poço e foi vender. O cara que está passando lá, venderam o irmão do escravo. Então, assim, a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que passaram, comeram o pão que já amassou, passaram por problemas, dificuldades, mas acredite, os dias difíceis vão passar. E agora, sendo homem valente, valoroso, Jefté passou por um tempo muito difícil. Foi humilhado pelos líderes da cidade e até pelos próprios irmãos. Em tempos difíceis, nós temos que continuar confiando em Deus e na capacidade que Ele colocou em cada um de nós. É nos tempos difíceis que essas virtudes devem vir à tona. Em tempos difíceis, é preciso ser resiliente. E aí existe uma diferença entre duas palavras: resiliente e resistente. Resistência é bom, né? Velho, não precisa pescar. Imagina que o peixe morde aí, a vara quebra no meio. Tem que ser resistente. Mas se a vara não envergasse, quem arrebentar ele? A língua. Sabe que a vara do pescador enverga para não arrebentar a língua? Tenta pescar peixe bom, peixe grande, com uma vara que não enverga. E essa capacidade de envergar e não quebrar chama resiliência, adaptação, adaptativa, uma capacidade adaptativa, proatividade. Nós temos que ter resiliência no tempo de provação.
essa capacidade que nos ajuda a sermos mais felizes nos momentos difíceis, que nos ajuda a sermos criativos e bolar soluções e saídas escapatórias para vencer as dificuldades, né? Superar-se diante de situações de sofrimento. De onde vai surgir a superação? De um milagre? Às vezes é. Às vezes Deus faz milagres. Muitas vezes Deus faz milagres. E nos livra de uma provação por vontade dele. E muitas vezes Ele quer que aquela provação nos produza crescimento. Imagina se toda vez que você estivesse na escola e o professor pusesse uma prova, você começa a olhar para as perguntas, para as questões, começa a escolher um saborzinho aqui no canto. Aí Deus, o professor senta do lado e fala assim: isso aqui é assim, tá? Essa aqui é essa resposta. Te dá o gabarito da prova. Beleza, obrigado, professor. Professor, isso é muito legal. Saiu de lá sem saber nada, do jeito que você entrou. Sai na quarta série com o mesmo conhecimento que tinha na primeira. Deus não pode fazer isso conosco, não vai fazer isso conosco. Tiago, no capítulo 1, diz que tenha por motivo de toda alegria passarem por várias provações, sabendo que Deus está produzindo em você crescimento, aperfeiçoamento, maturidade, experiência. A resiliência não é sinônimo de resistência. Na vida de Jefté, esse tempo passou assim, né? Foi sofrido. E vai acontecer com você, se não aconteceu ainda. Talvez você esteja passando por esse tempo agora de dificuldade. Mas eu digo para você, acredite, vai passar. Não é fácil para você falar, não é fácil para mim falar. Deus diz que vai passar. Ele está no controle de todas as coisas e ele diz: filho, aguenta, vai passar. Aproveita, filho, aproveita, desfruta do problema, cresce com ele, aprenda com ele, se reinvente, renove, construa. Meu povo não será envergonhado para sempre, diz Joel 2:27. Em lugar da sua vergonha, eles terão dupla honra, diz Isaías 61:7. O que são isso? Promessas de Deus para nós. Quantas vezes um time de futebol não tem um jogador expulso no meio da partida? Às vezes até 2. Eu já vi um time ganhar do outro 9-11. 2 foram expulsos. Sabe o que os outros fizeram? Se reinventaram. Foram criativos. Se melhoraram os passos, acertaram os passos, correram o dobro do que corriam antes, para suprir a falta daqueles 2 e ganharam a partida. Você já viu isso? Está na história. Pode pesquisar no Google, você acha vários casos. Seu tempo de humilhação e vergonha será mudado para um tempo de honra. Acredite, essa é a vontade de Deus. Pela vontade de Deus, pelo poder de Deus, pela graça de Deus, amém? Vai mudar, vai passar. Isso tudo nos leva ao quarto ponto, ou a quarta verdade que eu quero que você acredite, você saia daqui acreditando. Você nasceu para vencer. Então acredite que Deus está lhe preparando para um nível maior de conquista. Deus quer que você atinja um patamar superior na sua história de vida. Deus não se conforma em terminar 2023 e você está exatamente na mesma condição que você está hoje. A parábola dos talentos diz: servo mau, infiel, inútil. É assim que Jesus fala na parábola. Sabe que eu sou um Deus zeloso, um patrão exigente? Como você enterra o talento que eu te dei? Por medo?
Desse para os outros, então, pregasse para os banqueiros, eles teriam lucro com aquilo que eu te dei. Todos, cada um de nós, acredite, tem qualidade. Foi feito por Deus com um propósito. As suas tribulações e dificuldades vão passar. Mas acredite, Deus está lhe preparando para um nível maior de conquista. É lá que Deus quer que você chegue. Isso não é loucura, isso é a palavra de Deus. O salmista, fez a seguinte declaração em Salmos 30, versículo 11: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria e júbilo. Quem fez isso? Deus. O salmista está declarando: obrigado, Deus, porque o Senhor está presente na minha vida. Eu estava em pranto, o Senhor transformou em dança. Eu estava em lamúria, lamentação, o Senhor transformou em júbilo. Deus faz isso o tempo todo ao longo da história da Bíblia. Por que ele acha que ele não vai fazer na sua? Porque, acredite, Deus está preparando você para um nível superior, mais elevado. O que aconteceu com Jefté? Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobim. Venha, disseram eles, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Nós já vimos. Então Jefté foi combater os amonitas, e nós não lemos, é o versículo 32. Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Vitória, por Deus, vitória. O Senhor entregou os amonitas nas mãos do exército de Jefté. Ele era o comandante do exército de Jefté. Se tornou juiz daquela nação, como prometido. Então veja, ele foi juiz em Israel. Jefté foi preparado por Deus durante aquele período em Tobim, ruim, de expulsão. Como José do Egito não foi preparado por Deus, vivendo na casa do faraó, se tornou governante. Foi ele que salvou a nação de Israel quando teve fome naquela terra. Vocês conhecem a história. Deus faz isso o tempo todo e vai fazer na sua vida. Acredite. Jefté foi preparado por Deus para um nível maior de conquistas, depois de ter passado por momentos difíceis. Deus deixou ele sendo líder de um bando de mercenários ali, de vadios, durante um tempo, preparando para ser líder do exército de Gileade. Segue uma vez. Deus levantou um grande juízo em Israel através daquela aprovação. Nunca Jefté esqueceu de quem ele era filho, dos seus irmãos expulsando ele de casa, do pai achando a cabeça, e vivendo numa terra estranha, tendo que se juntar com bandos de brasileiros. Nunca ele esqueceu a experiência negativa, terrível, a dor, a história. Não é que nós não devemos nunca mais lembrar do nosso passado, mas o nosso passado não define o nosso futuro, muito menos define quem nós somos. Como é que chama aquele que tentou criar a lâmpada 10.000 vezes e ele falhou? Thomas? Quantas vezes ele tentou? E não conseguia uma lâmpada que durasse mais de meio segundo, um dia queimava. Até que um dia ele conseguiu. Olha, o mundo inteiro, 8 bilhões de habitantes usam as lâmpadas. Percebe isso? Todo aquele fracasso serviu para obter o sucesso. Um certo escritor disse o seguinte: sonhar é um dos princípios mais básicos e fundamentais da essência humana. Sonhar é condição e é imposição. É necessário.
Sem sonhar com amanhã, a gente não constrói um amanhã diferente. A gente vai vivendo a mesmice hoje, arrastando um dia após o outro. Mas nada disso será possível sem que nós lutemos, né? Sem que haja persistência, sem que haja fidelidade aos nossos próprios sonhos, aos nossos valores, aos nossos princípios, né? E nunca desistamos deles. Percebe? Não importa onde você esteja, em que furacão, em que navio parado no alto mar, sem vento você esteja, a deriva. Paulo ficou à deriva lá, lembra, na última viagem missionária? Tempestade arrastando o navio para parar lá numa ilha. Deus está no controle. Nunca desista dos seus propósitos, dos seus valores, dos seus princípios, dos seus sonhos. Mas é preciso sonhar para poder não desistir deles, não é mesmo? Você nasceu para vencer. Deus estabeleceu propósitos em sua vida muito antes de você nascer, antes mesmo da criação do mundo. Você nasceu para vencer, por isso não desista. Não importa o seu passado, não importa o que as pessoas falam sobre você. Então, vai entrar essa porcaria. Ontem minha filha falou assim, gostoso de estar ia uma casa para alugar, para vender, não sei o que, olha que legal, não sei o que, pai, não inventa de construir mais nada, pelo amor de Deus. Quer dizer, não, sonhar, a gente é cada um constrói seu sonho. Sonhar. Quantos jogadores de futebol que estavam na seleção sonharam com isso quando eram garotinhos? Siga em frente, acredite em si mesmo, porque Deus acredita em você. Muito antes de você acreditar em você mesmo, Deus acredita em você e Ele tem um lindo plano para a sua vida. Deus não fez você para esse mundo só apenas para sofrer. Ele trouxe você esse mundo para você criar, para você superar, para você inventar, desenvolver, multiplicar e abençoar outras vidas. Esta é a multiforme graça de Deus, é o jeito que Ele abençoa as vidas das pessoas, um abençoando através do outro, do talento do outro. Você nasceu para vencer, então acredite que Deus fez você com qualidades, Deus criou você com propósito para a sua vida, e Deus te deu provações, mas elas vão passar, e que Deus está te preparando para um nível elevado de conquista. Para de olhar para as incapacidades que você tem. Nós temos um monte de defeitos. Para de olhar para eles. Né? Tudo que você não é, Deus é. E Ele está no barco. Tudo que falta em você, Deus tem. E Ele está na luta com você, por você, ao teu lado. Então você já é. Olha para Jesus. Suportou a humilhação, nós cantamos aqui, porque sabia que Deus tinha algo maior para ele. Filipenses 2 diz que ele se esvaziou da sua divindade, o nome que está acima de todo nome, foi isso que ele ganhou. Todos os joelhos se dobrem diante de Jesus. É assim no mundo hoje, mas não era assim no dia que Jesus estava celebrando a última ceia dos discípulos. Pouquíssimas pessoas dobrariam os joelhos e as línguas confessariam que Jesus era Senhor. Na verdade, o que as línguas confessaram naquele dia seguinte? Crucifica, crucifica, a multidão gritava, crucifica. E Jesus aceitou a humilhação, passou por isso, bebeu esse cálice, sabendo que ele seria glorificado. Hoje, todos os joelhos se dobram, toda a língua confessa que Jesus Cristo é Senhor. Amém? Deus te abençoe, aproveite que nós não.